Boa noite, irmãos. Já deixei gravando já. Bom, irmãos, os irmãos sabem que foi uma semana um pouquinho difícil lá em casa, né? Algumas dificuldades. Literalmente, o dia mais tranquilo essa semana caiu uma caixa de som na cabeça da Thaís. Então, tá uma semaninha um pouquinho, né, difícil. Então, estou cansado. Me perdoem se eu não conseguir desenvolver bem a mensagem, não ser tão claro nas coisas, mas eu vou tentar simplificar aqui a mensagem para não me complicar. Mas acho que não teremos problemas. Qualquer coisa os irmãos comentem, ok? Mas semanas difíceis para a gente sempre nos trazem também grandes ensinamentos espirituais. O crente ele deve enxergar dessa forma as coisas que acontecem na vida dele. Já que nós, como foi trazido nos estudos do irmão Daniel, tudo está sob o controle de Deus. Então, todas as coisas que acontecem têm a sua importância. Em determinado momento essa semana estávamos eu e a Thaís sentados no chão se perguntando, né? Se as coisas dessa semana eram para exercitar a nossa paciência ou se é Deus pesando sobre o pecado, sendo necessário correção. E o crente ele deve fazer isso, sempre que ele se depara com uma dificuldade. E bom, já serviu para eu trazer um assunto para a nossa mensagem aqui hoje. Então Deus já usou pelo menos um propósito, eu já encontrei nisso tudo. Foi uma semana onde nós passamos daquele jeito, como a gente conhece, de simplesmente tentando sobreviver aquela semana, né? O objetivo dessa semana é chegar até o final dela. Depois a gente vê o que a gente faz, né? E o crente, ele precisa estar preparado para enfrentar situações difíceis, situações de crise. É bíblico isso. E nós vemos diversas situações na Bíblia que nos mostram isso. Pessoas, crentes, passando por momentos difíceis em que eles precisavam estar preparados para enfrentar aquilo. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus 24, versículo de 1 a 13. Diz assim, Mateus 24, de 1 a 13. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino.
e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esse dia, por o Senhor estar nos sustentando até aqui, Senhor, pela sua mão, nos guardar, nos proteger. O Senhor nos dar a oportunidade de estarmos aqui hoje com as portas abertas, pregando o Teu Evangelho de forma tranquila, pacífica. Te damos graças, Senhor, por toda a liberdade que o Senhor nos dá e por todos os prazeres que o Senhor nos concede, Senhor. Esteja agora nos alimentando com a Tua palavra, nos fortalecendo, nos preparando, Senhor, para os dias de dificuldade, como o Senhor mesmo diz na Tua palavra, que virão, mas que nós possamos estar preparados e felizes em estar defendendo, ó Pai, a Tua palavra, podendo ser fiel a Ti, Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, já que é para falar de momento difícil, a gente já fala logo dos finais do tempo, onde seremos perseguidos, mortos, torturados e tudo mais. Essa passagem, Jesus descreve muitas dificuldades, né? Chegando até o fim dos tempos, o Apocalipse. Mas ele diz que várias coisas aqui são só os princípios. Ou seja, mesmo que nós não cheguemos ao grande final, a grande perseguição no final dos tempos, Cristo aqui já deixa bem claro que haverão guerras, fomes, pestes que vão atormentar a humanidade e que trazem grande dificuldade a todos nós. E esses tempos eu estava vendo um vídeo onde era feito um questionamento. Em um momento de crise, você seria um peso ou alguém de valor? Em uma situação talvez de sobrevivência, de caos, será que eu ou você teria algum valor a agregar à sociedade, ao seu grupo, né? Vamos imaginar aqui, nós estamos em uma situação de extrema crise aqui, e quem de nós será que é valoroso para o grupo? Quem a gente é? Esse aqui, vamos deixar morrer. Ou não, esse daqui a gente precisa dar um jeito de manter ele vivo porque ele tem grande importância para a gente. É óbvio que quando nós falamos em termos físicos, é uma coisa, né? Né? Quem entende aqui de medicina, opa, esse daqui me entende de medicina, esse daqui precisa ficar vivo porque a hora que eu estiver doente eu preciso que alguém cuide de mim. Não, esse daqui sabe agricultura, esse daqui precisa cultivar terra para mim. Ele vai gerar alimento para todos nós. Mas eu gosto desse tipo de assunto, tá, irmãos? Mas a gente pode muito bem trazer isso para o meio espiritual. Será que cada um de nós
agrega valor espiritual? Será que nós temos importância? Será que nós fazemos algo? Né? Todos nós sabemos que no final dos tempos haverá uma grande perseguição. Vão matar, como diz aqui nessa passagem, os crentes. Vão perseguir, mas é bíblico que alguns vão sobreviver. De alguma forma, protegido pela mão de Deus. Agora, eu tenho certeza que esse grupo que fica sobrevivente não vai ser um grupo inútil. Você já pegou para imaginar isso? Será que esse grupo de pessoas sobreviventes vai estar lá simplesmente existindo? Não. Eles vão estar lá louvando a Deus. Eles vão estar lá edificando uns aos outros. Vão estar lá falando da palavra de Deus, fortalecendo, orando um pelos outros. Será que em momentos de dificuldade nós sabemos, nós somos úteis? Nós sabemos agir? Momento de crise espiritual não é somente no Apocalipse. Nossa igreja, em momentos, passa ou passará por momentos de crise, de dificuldade. Será que nós somos irmãos prontos a estar lá para fortalecer a igreja? Para ajudar pessoas que estão passando por dificuldade? Ou será que nós vamos ficar simplesmente escondidos, só existindo? Sem ter valor algum. Essa passagem ela deixa claro que nós vamos nos decepcionar uns com os outros. O amor de muitos esfriará, um trairá o outro, um vai odiar ao outro. Isso demonstra o quê? Uma grande dificuldade de relacionamento entre crentes em um momento de dificuldade. Como nós estamos preparados para momentos de dificuldade? Será que a nossa igreja começa a passar por dificuldade e então, de repente, nós olhamos para a igreja e nós vemos membros contra membros? Família contra família? Ou como diz aqui, até dentro da própria família? Vão ser um contra os outros? Nós devemos estar atentos a essas coisas. Será que nós estamos preparados? Na Bíblia, nós vemos alguns cenários críticos e de pessoas que agiram de uma forma que nos ensina como nós devemos agir. Em Atos, capítulo 7, Atos 7, 54. Diz assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia:
Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então nós aqui temos o exemplo de Estevão. Será que era difícil a situação dele? Sendo odiado pela cidade inteira, arrastado para fora e apedrejado. Certamente não foi nada agradável a morte dele. Uma baita crise. E nós vemos que ele agiu como? Ele estava pronto a perdoar, mesmo sendo odiado. Será que nós estamos prontos a perdoar em momento de dificuldade? Uma coisa é eu perdoar uma pessoa que eu gosto que de repente deu uma mancada comigo. Poxa, eu gosto do Pedro. O Pedro pisa no meu pé. Pô, Pedro. Aí pede desculpa. Ah, não, tudo bem. Mas quando a gente não gosta da pessoa, ou quando a pessoa... Você sabe que aquela pessoa não gosta de você? Será que você é tão pronto a perdoar? Se nós não estamos prontos a agir da forma correta, de forma espiritual, em um momento que é confortável para nós, nós não vamos estar prontos a fazer isso em um momento de dificuldade. Se Estevão perdoou aquelas pessoas que estavam matando ele, nós podemos deduzir que ele era uma pessoa que estava acostumada a perdoar. Ele estava pronto a fazer isso no seu dia a dia. Será que nós fazemos isso? Nós perdoamos as pessoas nos dias fáceis? Será que nós estamos prontos a perdoar no dia difícil? Aqui mesmo na sequência, em Atos 8, versículo 1 a 4, nós temos um outro exemplo também. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que estavam dispersos iam por toda a parte e anunciando a palavra de Deus. Então, ok, nós tivemos um grande exemplo que foi Estevão. Talvez você possa colocar, não, tudo bem, eu não sou igual Estevão. Eu sou um crente normal, um normalzinho, um mediano. Aqui nós vemos um exemplo da igreja. A igreja foi dispersa, estava sendo perseguida, tinham lá licença para matar eles. E o que eles fizeram? Se esconderam, fingiram que não sabiam de nada, que eles não eram crentes, que eles não eram desses? Não. Eles foram anunciar o evangelho. Será que nós estamos prontos a anunciar o evangelho para pessoas que não querem o nosso bem? Correndo o risco de nossas vidas? Será que nós estamos prontos a anunciar o evangelho para as pessoas que gostam da gente? Muito provavelmente nós não fazemos nem isso. Nem para um familiar que gosta da gente, que a gente sabe que dá ouvido às coisas que nós falamos. Nem a esses, muitas vezes, a gente fala da palavra de Deus. Talvez nem para o seu familiar que é crente, você fala da palavra de Deus. Compartilha coisas espirituais.
Imagina para uma pessoa que não gosta de você, que quer o seu mal. Será que nós amamos a Deus o suficiente para continuar a pregar com as nossas vidas em risco? Ou será que nós não amamos tanto assim? Talvez nós amemos muito mais a vida que nós temos hoje e não estamos dispostos a colocar isso em risco. Nós vemos também alguns outros exemplos na Bíblia. Nós temos, por exemplo, o caso de Daniel. Daniel, em várias situações, é um grande exemplo para nós, né? Ele deu exemplo de como ser zeloso com as coisas de Deus em momentos de dificuldade, né? Quando ele foi levado ainda jovem e todos foram postos a comer da comida do rei, ele foi zeloso. Era um momento de dificuldade, de crise. Ele era um jovem tirado dos seus familiares, do seu povo, colocado em uma situação de perigo, mas ele foi zeloso da palavra de Deus. Será que nós somos zelosos da palavra de Deus no nosso dia a dia? Hoje nós conseguimos filtrar as coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Eu posso escolher que música eu ouço, que série eu assisto, o que eu faço, que roupa eu uso, onde eu frequento. Eu sou livre, eu posso escolher tudo isso. E mesmo assim eu não sou tão zeloso. Ah, não, tudo bem eu fazer isso aqui, né? O pessoal vai achar meio estranho se eu não fizer isso. Todo mundo faz. E já é o suficiente para eu não ser tão zeloso assim. Mas o exemplo do Daniel, não. Nós devemos estar prontos a sermos zelosos até a última consequência. Ele também nos foi exemplo de fidelidade a Deus. Quando proibiram de orar a Deus, e ele orou, e ele foi fiel até a cova dos leões. Será que nós somos tão fiéis a Deus assim? Ou qualquer coisa é motivo para nós não servirmos a Deus? A verdade é que nós não somos tão fiéis assim. Coisas muito menores do que um leão é o suficiente para que nós não oremos a Deus. Não, agora eu estou com sono. Será que o sono é maior do que um leão? Muitas vezes na nossa vida parece que é. Nós abrimos mão de meditar, de orar, por coisas pequenas. Será que nós estamos preparados para enfrentar dificuldades maiores? Temos ainda o exemplo de Davi, que sendo pequeno e jovem, teve a ousadia de enfrentar um gigante por defesa da honra do seu Deus. Será que nós temos ousadia de falar da palavra de Deus? Nós não temos ousadia. Nós nos acanhamos. Nós ficamos tímidos em falar da palavra de Deus, em defender a palavra de Deus. Enfim, irmãos, nós temos muito a crescer, muito a nos prepararmos para uma dificuldade de crise, para uma situação de crise. Essa é uma certeza que eu saí dessa semana, que
Então eu não estou preparado para dificuldades maiores. Eu preciso me fortalecer mais da palavra de Deus. Eu preciso buscar mais a Deus enquanto eu estou bem. Nós podíamos passar aqui horas folhando e caçando na palavra de Deus situações em que homens foram colocados em situações de grande perigo, de grande risco, de grande dificuldade e deram um bom testemunho da palavra de Deus. A conclusão que aquele vídeo chegava sobre se você é um peso ou um valor em uma situação de crise era que você precisa se preparar antes que as coisas aconteçam. Por exemplo, eu não sei primeiros socorros. Eu deveria saber. Porque a gente nunca sabe quando vai ser útil, certo? De repente pode só estar eu e minha esposa e ela engasga com alguma coisa, algo simples que pode acontecer a qualquer momento. Eu não sei como fazer. Eu não sei como agir. E a gente muitas vezes se acomoda, eu não sei. Então, se por exemplo eu estou no restaurante e alguém passa mal, ok, alguém sabe ajudar? Eu não sei, então tá tudo bem. Eu não preciso fazer nada. Espiritualmente a gente age da mesma forma. A gente não se prepara para situações de necessidade. E a gente espera que sempre alguma outra pessoa vai fazer. Eu vou ficar aqui na minha e só esperar. Nós vivemos como eu vou ser ajudado e não ajudar. Nós não deveríamos agir assim. Nós precisamos ser mais ativos. Espiritualmente, eu não sei como chegar em um irmão que eu sei que está passando por dificuldade e consolar ele. Eu deveria saber. Eu não sei como chegar e repreender um irmão que eu vejo que está pecando. Eu deveria fazer. Nós todos precisamos aprender mais com a palavra de Deus. Estarmos prontos para podermos cuidar do nosso lar mais adequadamente. Dos nossos irmãos. Estar prontos para podermos ser usados pela palavra de Deus. Efésios 5. Efésios 5, no versículo 15 a 17. Nos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós devemos tomar cuidado para que nós não estejamos andando como nécios. Nós devemos remir o nosso tempo. Como hoje em dia é fácil nós perdermos o nosso tempo. Você já reparou o como a hora parece que passa cada vez mais rápido? A semana passa mais rápido? O ano passa mais rápido? Nós já estamos chegando no meio do ano. Eu já estou chegando em 35 anos. Eu ainda lembro de quando eu achava que 30 anos era velho. E eu já tenho 35. Vou fazer, calma. Falta pouco.
Por quê? Talvez eu não tenha vivido os 35 anos. Talvez eu tenha perdido muitas horas desses 35 anos com coisas que eu não devia, com bobagem. E passa voando o tempo quando você está fazendo bobagem. Um piscar de olhos. Né? A hora que você pega para estudar, para ler a Bíblia, às vezes a gente faz, não, vou ler aqui a Bíblia 15 minutinhos. Lê. Você olha no relógio, 2 minutos. E não acaba aquele tempo que você se propôs a fazer. Aí bate uma mensagenzinha no celular, você abre e olha. A hora que você vai ver, passou 1 hora. Abriu o Instagram, acabou o dia. Porque essas coisas prendem a gente. Conteúdos digitais são feitos para isso. São formas de prender a sua atenção e passar o tempo sem que você perceba. E a hora que você vai ver, você passou horas vendo o conteúdo daquela pessoa, dando dinheiro para ela. Ela conseguiu vender o peixe dela, conseguiu fazer o que ela queria. E você perdeu o seu dia. Então, tome muito cuidado com aquilo que você está disposto a perder tempo. Existem conteúdos, sim, que são úteis. A gente pode aprender muita coisa através de meios digitais. Mas cuidado, porque o tempo vai passar voando enquanto você estiver com aquilo aberto. Então tenha sabedoria. Porque para a palavra de Deus nós não dedicamos esse mesmo tempo que nós dedicamos para aprender outras coisas. Aqui em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 13, nos diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A língua já está enrolando aqui. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Essa passagem, ela nos ensina que nós devemos nos cingir, vestir toda a armadura de Deus, estar totalmente preparados para resistir no dia mau. Ele fala aqui no versículo 12 que a nossa luta não é física. Esse contra o sangue, contra a carne e o sangue. Nós lutamos sim contra a nossa própria carne, né? Contra o nosso próprio desejo da carne. Mas aqui ele está falando que não é contra a carne e o sangue, algo físico. Mas a nossa luta é espiritual. Contra o diabo. Contra os nossos próprios desejos. E hora ou outra nós vamos enfrentar essas dificuldades. Talvez a nossa crise seja os fins dos tempos, o apocalipse. Talvez, não sei. Talvez a nossa crise seja uma dificuldade, o nosso país em guerra. O Brasil nunca entra em guerra, mas quem sabe? Talvez uma crise econômica, essa já é muito mais realidade para a gente. Talvez a nossa crise seja a nossa igreja beirando fechar as portas. Talvez a nossa crise seja o nosso lar colapsando.
Talvez a nossa crise seja um pecado nos tentando. Um pecado que destrói a nossa vida. A grande questão é que todos nós vamos enfrentar crises e dificuldades. E nós devemos estar devidamente preparados para isso. E aqui essa passagem ela vai falar de toda a armadura, e os irmãos já conhecem bem essa passagem da salvação, a fé. Será que nós estamos nos fortificando dessa forma? Ou nós estamos ignorando? E o dia que nós precisarmos pegar numa espada, espiritualmente falando, para lutar uma batalha, então você descobre que você é fraco. Nós muitas vezes vendemos um pensamento errôneo para nós mesmos, de que não, no momento da dificuldade, eu vou tirar forças lá de dentro e vou vencer. Será que você diz isso para você mesmo? Não, se eu tiver, num caso de emergência, em um carro, né? Minha esposa está passando mal no carro, o carro quebra no meio de um lugar ermo. Não, eu saio correndo a pé e vou buscar ajuda. Quantos quilômetros? Será que você aguenta correr tudo isso? Ou será que você vai ter um ataque do coração e morrer no meio do caminho? Espiritualmente, muitas vezes nós estamos assim. Não, a hora que precisar que o meu lar, que a minha esposa estiver passando por uma dificuldade, eu vou vir com a palavra de Deus e consolar ela. Mas será que eu estou lendo a Bíblia? Como eu vou saber o que falar? Não existe milagre desse. O crente ele deve estar preparado espiritualmente para momentos de dificuldades. Em Lucas, capítulo 12, Lucas 12, 32 a 34, diz: Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tens e dai esmola. Fazei para vós bolsa que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chegará ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aonde está o nosso coração? Quando nós nos importamos com algo, nós nos preparamos para aquilo. Nós damos valor. Isso eu tenho que guardar. Isso eu tenho que proteger. Né? Aqui acabou, anteriormente tem a parábola do homem rico, que tinha muitas riquezas, muitos bens, e ele se preocupou em fazer um celeiro para guardar tudo aquilo. Mas com as coisas espirituais ele não se importou o que ele ia fazer com aquilo. Nós nos importamos com a nossa vida espiritual o suficiente para pensar em como protegê-la? Eu vou criar um meio de eu poder orar
corretamente, de eu poder meditar na palavra de Deus corretamente. Se nós não valorizarmos, nós damos um jeito para todo o resto, menos para a palavra de Deus. Se você valoriza o seu emprego, você dá um jeito de chegar lá na hora. Não dá? Não, eu vou precisar dormir mais cedo. Não, vou precisar me alimentar adequadamente. Vou precisar fazer N coisas. Mas eu chego no meu serviço no horário. Eu já passei por situações de que eu demorava 3 horas para chegar no meu emprego. E eu me programava de uma forma de que eu chegava na hora. Por quê? Porque eu estava zeloso em cumprir horário naquele emprego. Com a palavra de Deus, eu dou um jeitinho. Quando que eu vou ler a palavra de Deus? A hora que der um tempo. A hora que eu tiver uma brecha na minha agenda, eu leio. Todos nós sabemos aonde isso vai dar. Nós vamos nos esquecer de Deus. Se preocupe em ter tesouros nos céus. E não coisas nessa vida, que são passageiras. Aqui ainda, na sequência, versículo 35, diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Será que nós estamos assim? Prontos para Deus? Com os recursos prontos? Preparados? Atentos? Para a hora que Deus nos chamar para algo, eu possa agir prontamente. Será que é assim que nós estamos? Ou se Deus nos chamar para algo, eu tenho que sair correndo. Mas cadê minha Bíblia? O que é que eu tenho que fazer? Como é que é isso mesmo? Com o que nós estamos preocupados em nossas vidas? Faça esse exercício na sua mente. Durante o dia, passam várias preocupações na nossa mente, não passa? Todo mundo passa. Alguns são mais preocupados do que outros, mas até o mais desleixado, com certeza, tem várias preocupações que passam pela sua cabeça no dia. Quantas dessas preocupações são espirituais? Quantas delas são preocupações absolutamente inúteis? E quantas delas são coisas dessa vida? O que eu vou comer, se eu vou ter dinheiro para pagar as contas. As nossas preocupações espirituais muito provavelmente vai estar em último lugar. Porque nós não dedicamos tempo a isso. Provavelmente você esteja preocupado com aparência, com conforto, com faltar alguma coisa material. Mas cuidado para que essas coisas não ocupem o lugar de Deus. Que esse deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Amém?